Olá, começa agora o programa Direto da Horta, que você fica por dentro das novidades que movimentam um dos segmentos mais importantes do agronegócio brasileiro. E as hortaliças são espécies ricas em vitaminas, sais minerais que são importantes aí para a nossa alimentação. E neste programa, nós vamos falar de uma pesquisa de melhoramento genético das hortaliças, que tem avançado aí para adaptar cada vez mais as variedades ao estresse climático. E sobre esse assunto, eu converso agora com o Varley Marcos Nascimento, que é chefe-geral da Embrapa Hortaliças. Muito bem-vindo, Varley. Nós que agradecemos, Simone. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é todo nosso. Varley, a gente está observando cada vez mais as mudanças climáticas, não é? A gente vê altas temperaturas, o clima muito seco, enchentes ocorrendo no sul do país, e nessa gama toda de acontecimento aí, a gente está vendo as hortaliças passando por estresse, né? Estresse climático, enfim. O que que a Embrapa tem feito, então, para fazer esse melhoramento e adaptar cada vez mais as hortaliças? Bom, as hortaliças, o pessoal, né, conhecer um pouquinho mais, boa parte delas, das espécies, elas têm origem no hemisfério norte, ou seja, são espécies de clima mais temperado, temperaturas mais amenas. Então, esse foi um primeiro, talvez um grande desafio da Embrapa e também das empresas de sementes que comercializam essas variedades no Brasil, um país tropical, né, onde temos temperaturas altas, umidade, muita chuva, enfim, né, diferentes regiões que produzem, né, no Brasil. Esse desafio, então, foi tropicalizar essas cultivares, né, para as condições do Brasil, ou seja, que o produtor possa produzir satisfatoriamente e com qualidade. Agora, Simone, nós temos um desafio maior ainda, porque não só aquelas temperaturas mais altas que nós temos no país, agora temperaturas mais altas, como você disse, os extremos, né? A gente tem visto ontem mesmo no jornal aí o que aconteceu na Espanha, o que está acontecendo, né? Chuva, né, violenta, enfim. Então, essas catástrofes que tivemos no sul do país, então, realmente, as hortaliças, né, são mais sensíveis, são perecíveis a essas condições mais extremas. Nós estamos falando de altas temperaturas, nós estamos falando de baixas temperaturas, nós estamos falando de seca, nós estamos falando de alta precipitação, muita chuva. Então, a Embrapa, né, ela também está no seu radar dos projetos desenvolver novas cultivares visando essas condições abióticas, ou seja, esses extremos, como eu disse, temperatura, luminosidade menor por causa de nuvens, enfim, esses fatores que afetam as condições aí, a produção dos produtores rurais, né? E quando a gente fala nesses estudos da Embrapa em relação a programas de melhoramento, quais são os programas que estão ocorrendo neste momento quando a gente fala das nossas hortaliças? A gente está falando de batata, a gente está falando de tomate, a gente está falando de alface, enfim, vamos elencar. Embrapa Hortaliças, e ela tem parceiros, né, não só outras unidades da Embrapa, como a gente tem um programa, né, você mencionou a batata, né, em clima temperado, que é a unidade que nós temos no Rio Grande do Sul, nós temos o melão, né, em outra unidade no Nordeste, enfim, mas nós atuamos aí nas principais hortaliças em termos de programa de melhoramento genético. O que isso significa? Desenvolver novas variedades para o agro, para a cadeia produtiva. E aí, Simone, nós temos que pensar que nós temos pequenos produtores, médios produtores, grandes produtores, né? Então, nós temos que também adequar o tipo de variedade para cada ator da produção. E aí nós estamos falando de batata, nós estamos falando de tomate, de cenoura, de abóboras, né? Está aqui um exemplo, nossa abóbora, enfim. Essa abóbora aqui que a gente... Onde é que ela é cultivada? Em toda a região, em todas as regiões produtoras? A abóbora é uma espécie, né, originária aqui das Américas, né? Então ela gosta muito de temperaturas altas. Então, no verão, praticamente o país inteiro, né, produz abóbora. Mas ela passa, assim, em relação às mudanças climáticas, ela também passa por... Ela tolera. Esse é um material bastante interessante porque a abóbora em si, ela aguenta, digamos assim, uma temperatura mais alta e mais umidade, né? Claro, dependendo da variedade. Mas esse é um exemplo que é um material tropical, digamos assim. Os outros materiais, como vieram de outros países, né, a tolerância a esse estresse é menor.
Então, o que a Embrapa procura fazer é desenvolver materiais mais produtivos, mais uniformes e principalmente tolerantes a essas condições mais tropicais. E quando a gente fala em condição tropical, não é simplesmente a alta temperatura afetando, né, a taxa respiratória, fotossíntese, produtividade, mas também o que a gente tem observado, né, aparecimento de novas doenças, novas raças, enfim, tem todo um arcabouço, um conjunto, né, prejudicando essas hortaliças que são realmente mais frágeis nessas condições extremas, aí com essas mudanças climáticas. As hortaliças, elas têm um ciclo curto e são mais suscetíveis, então, às mudanças climáticas? Pela forma, pelo produto em si, né? Você imagina qual é o produto comercial do alface? São as folhas, né? Então, quando você tem uma chuva muito forte batendo ali naquela folha, você está estragando o produto, né? Se você tem uma alta temperatura também afetando ali o desenvolvimento de uma folhagem, por exemplo, num tomate ou num pimentão, aquele fica exposto ao sol mais quente, queima. Então, você prejudica o produto, perde qualidade comercial. Então, são vários fatores aí que as mudanças climáticas estão trazendo no dia a dia aí, nas diferentes regiões para os produtores. Você falou na alface, então novas variedades de alface, elas estão surgindo para atender o nosso produtor rural quando a gente fala em mudanças climáticas? Sim, a alface é um bom exemplo, né? Nós recentemente desenvolvemos, né, duas novas variedades de alface do tipo crespa, que já está disponível no mercado, já é licenciada por empresas de semente parceiras, e essas alfaces elas toleram altas temperaturas, toleram o calor. O que significa isso? Para o ouvinte entender melhor. Quando o produtor planta um pé de alface durante o verão ou numa região muito quente, essa alta temperatura estimula a planta de alface a florescer, o processo natural da espécie. E aí o produtor de alface não vai conseguir vender o alface porque ele começa a florescer. Além disso, ele começa a ficar muito amargo. Então, o que a Embrapa fez? Desenvolveu cultivares, variedades que resistem, que toleram essas altas temperaturas. Com isso, o produtor de alface pode produzir naquela região mais quente, sem problema nenhum, sem afetar a sua produção. Então, esse é um exemplo do programa de melhoramento genético para atender um item de mudanças climáticas, que é o aumento das temperaturas. A gente está falando apenas de um item, mas existem outros aí em estudos, né? Vamos a eles, o que você traz para a gente? Por exemplo, nós estamos num programa de melhoramento genético de tomate, né? Desenvolvendo, modificando, através do melhoramento genético, né, a arquitetura das plantas, das folhas, né? Então, a folha de tomate, geralmente, ela é mais no sentido de horizontal. Nós estamos fazendo ela ficar mais ereta, mais vertical. Com isso, ela tem um aproveitamento melhor, ela dá um sombreamento melhor, você minimiza a ocorrência de doenças, né? Então, o que a gente já verificou, essas variedades ainda, digamos, ainda estão no forno, né? Vão sair aí nos próximos anos, mas já vimos que ela, nessas condições, né, de altas temperaturas, às vezes também de muita, estou vendo aqui, né, muita nuvem, enfim, ela consegue superar essas condições e ter uma produção satisfatória para o produtor, ou seja, apenas modificando, mas é um projeto árduo, é complicado, mas você modificar a estrutura, a arquitetura da planta. Então, esse é outro exemplo também, visando, né, esses eventos extremos, ou seja, as mudanças climáticas que estão ocorrendo. E nesse projeto aí, nesse estudo, nessa mudança da arquitetura foliar do tomate, são quantos anos aí já de estudo e como é que vocês chegaram nessa observação em relação à estrutura anterior aí do tomate, né, que precisaria subir um pouco mais as folhas para poder ter todo esse desenvolvimento, esse melhoramento genético dela? Exatamente, Simone. No caso, esse projeto específico, você tem que ter, né, uma base genética primeiro, ou seja, nós temos um banco ativo de germoplasma, que é uma coleção onde nós guardamos os diferentes acessos, centenas, milhares de acessos, cada um diferente, um com a folha desse jeito, outra folha do outro jeito, um tomate redondo, um tomate mais oblongo, resistente, ou seja,
nós temos que mapear os genes, saber qual é o gene responsável que dá essa folhagem e começar a trabalhar nesse gene, seja numa forma convencional ou pode, no futuro aí, quem sabe, como já tem em outras espécies, né, na transgenia, enfim, mas por enquanto não, nós estamos no melhoramento convencional, mas você modificando ou você alterando o gene, ou cruzando com outras plantas, que às vezes na coleção você tem uma planta que já tem uma folhagem nesse porte e você cruza com o material que você tem interesse, né? Porque geralmente esses materiais mais selvagens, eles têm alguma característica interessante para o melhoramento, mas ele nunca vai ser uma variedade porque ou ele dá um tomatinho assim, ou ele tem um problema de doença, mas quando você envolve, né, você mapeia e você conhece toda a sua coleção dos pais, você começa a brincar e cruzar e desenvolver isso. Voltando à sua pergunta, nós estamos falando aí de 5, 6, 10 anos para desenvolver cultivar uma nova variedade. E antes da gente encerrar esse bloco, esse tomate é um tomate comercial, um tomate para indústria, né, para molhos, ou a gente está falando desse tomate de mesa? Não, é um tomate de mesa, mas é um segmento que nós vamos começar a ver no mercado nos próximos anos, que é um tomate, você mencionou rasteiro, né, o tomate indústria, aquele tomate rasteiro que não é tutorado, né, mas nós estamos fazendo um tomate para mesa sem tutoramento, ou seja, ele vai ter um tamanho, aí, um porte aí de 50, 80 centímetros, mas é um tomate destinado ao mercado fresco, ou seja, tomate mesa. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, não sai daí que já já o Direto da Horta está voltando. Voltamos com o programa Direto da Horta. Hoje a gente está falando das hortaliças, viu? Espécies ricas em vitaminas, sais minerais, né? Que são importantes aí para a nossa alimentação. E estamos falando em pesquisa, né? Melhoramento genético aí das hortaliças. Quem está conversando com a gente aqui é o Varley Marcos Nascimento, que é chefe-geral da Embrapa Hortaliças. Falamos muito no bloco passado em relação ao programa Melhoramento Genético do alface, do tomate. São quantas espécies, quando a gente fala de hortaliças, não é? A gente sabe que tem muita coisa por aí, mas são quantas espécies que eu acho que o brasileiro não conhece todas, né? O pessoal, né, nós comumente chamamos, né, de legumes e verduras, né? Na verdade são erroneamente, mas enfim, o nome correto seriam hortaliças. Nós estamos falando aí de 50 a 100, no mínimo, espécies, né? Se você incluir aí as aromáticas, condimentares, as medicinais que também entram nesse conjunto, você dobra esse número. Se incluir as plantas alimentícias não convencionais, aquelas, né, beldroega, ora pronobis, peixinho, araruta, esse número aí passa dos 200, né? Mas vamos ficar aí com de 50 a 100 espécies, que está de bom tamanho, né? Vale a gente falando muito em relação às mudanças climáticas, né? O quão importante é esse melhoramento, né? Novas cultivares para ajudar o nosso produtor, né? Para ter a produção não interrompida, não ter quebra de safra, né? Mas a gente sabe também que é importante para o consumidor final, né? Para ele ter aquele produto saudável na mesa e também com essas intempéries, com essas mudanças climáticas, ele não ter a falta desse produto ou também por conta da alta demanda, não ter aquele produto, aquela hortaliça cara lá na gôndola do supermercado, né? E esses estudos ajudam também a isso, a manter a qualidade e também o tempo de geladeira dos nossos produtos, não? Sem dúvida. Né? Nós falamos aqui, né, do programa visando muito ao produtor, ou seja, materiais produtivos que suportam condições adversas, etc. Você mencionou, né, do consumidor, isso é muito importante, né? E você também menciona, né, quão importante nutricionalmente são as hortaliças, sais minerais, vitaminas, fibras, antioxidantes. Então, no nosso programa de melhoramento genético, nós também visamos o consumidor, né?
uma abóbora com maior nível de vitamina A, ou seja, de precursores de vitamina A, na verdade, carotenoides, ou um tomate mais rico em licopeno, uma cenoura mais rica também, né, mais rica em beta-carotenos, que é o precursor da vitamina A, enfim, visando, ou uma abóbora também com luteína, né, muito importante, outros antioxidantes, como o nosso programa de batata doce de cor polpa roxa, né, antocianinas, enfim. Então, também nós olhamos para o consumidor, né, desenvolver materiais mais ricos nutricionalmente. Mas também, aliado a isso, quando nós inserimos um gene de resistência num determinado material, ou seja, se ele torna tolerante a uma determinada doença, isso significa que o produtor rural vai deixar de utilizar um agrotóxico, um defensivo químico. Então, é bom para o produtor, para a saúde do produtor, para o bolso também, porque ele economiza, para o meio ambiente e para nós consumidores que vamos consumir um produto mais limpo, né? Quando você tem variedades mais resistentes, igual o nosso, quando você está mais imune, você não precisa tomar remédio, né? E a planta funciona desse jeito também. Então, se você tem variedades cultivares bem tolerantes a determinadas doenças, significa com menos insumos, menos pesticidas será utilizado e a nossa saúde, né, consumidor agradece. O Vale, quando a gente fala dessa resistência toda dessas variedades todas aí em relação às hortaliças, a gente pegando o exemplo da batata ou da cenoura, quais são as doenças mais comuns aí, mas que o melhoramento genético ele está buscando tirar um pouco, melhorar, né, essa robustez aí quando a gente fala da hortaliça? Então, você mencionou cenoura, né? Hoje as principais variedades de cenoura que tem no país, já foi no passado praticamente materiais quase que exclusivos da Embrapa, mas hoje ela entra também nos parentais, ou seja, nesses novos híbridos de cenoura, tem material da Embrapa neles. Enfim, é um material, Simone, que resiste a tudo. Resiste às cenouras da Embrapa, resiste ao calor, resiste a nematóide, resiste a bactéria, resiste a fungo, né? Então não resiste a vírus porque cenoura não tem muito problema de virose, né? Como tem outras culturas. Mas então é um material super tolerante às principais doenças. As principais doenças que ocorrem, no caso da cenoura específico, em cenoura, os materiais são resistentes. Então esse é um exemplo interessante. E assim vem, né, um tomate com 15, 16 genes de resistência, a gente procura, tenta, pelo menos, conseguir o máximo, né, de resistência para aquelas doenças. E aí, Simone, para o pessoal entender melhor, tem doenças causadas por um determinado patógeno, um fungo, uma bactéria, e tem raças, né, ou patovar, ou estirpes diferentes. Então, você tem raça 1, raça 2, raça 3, raça 4. Então, você tem que... não é fácil desenvolver uma variedade super, hiper resistente, porque, às vezes, uma nova raça quebra essa resistência. Então, você tem que começar todo o programa de novo para inserir uma nova resistência. Então, são exemplos que a gente busca nos nossos materiais, nas nossas cultivares, o máximo de resistência possível. De novo, o produtor economiza, o produtor produz mais e o consumidor consome menos agrotóxico. Esse é um grande desafio quando a gente fala no desenvolvimento, quando a gente fala nessa mudança toda aí, em busca de cultivares mais resistentes? Sim, porque, como eu disse, às vezes não é tão fácil, né, você ter fontes de resistência, porque no máximo, por mais que você procure na sua coleção, e aí nós temos parceiros com instituições internacionais, com centros de pesquisa, com universidades, buscando, né, nos lugares que a gente já sabe que uma determinada espécie que já foi mapeado aquilo, falou, olha, existe um gene de resistência para aquilo. Então vamos incluir, vamos inserir no nosso programa para desenvolver um novo material mais resistente. Existem, por exemplo, pragas, doenças que não ocorrem no país, mas ocorrem aqui, por exemplo, tem um vírus agora novo na Argentina, do tomate, né? O rugoso, marrom rugoso. Ele não chegou ainda no Brasil, mas ele vai chegar. Ele é transmitido por semente, vem, em algum momento vai chegar. Então nós já precisamos ter materiais com resistência para quando essa doença chegar, não afeta aí a nossa produção, os nossos produtores.
Não é fácil, por isso que leva aí 4, 5, às vezes, dependendo da espécie, até 10 anos, né, num programa para você ter uma variedade, de novo, que tenha resistência, mas que também é boa nutricionalmente, é boa de gosto, produz bem. Tem várias características que nós temos que olhar para o produtor, nós temos que olhar para a comercialização. Por exemplo, nós quando desenvolvemos um melão, o melão é o principal hortaliça. O pessoal não acha que é fruta, mas Então, melão, é uma melão, hortaliça, melancia né? e morango são hortaliças. E o melão é o principal produto de exportação. Então, além das características de doçura, né, de sólido solúvel, de BRICS, de coloração, de aroma, etc., ele tem que aguentar, ele tem que suportar o transporte, 20 dias até chegar na Europa, que é o principal país, o continente que importa. Então, é outra característica. Você desenvolver um material que dure mais tempo na gôndola do supermercado. Então, nós temos que olhar várias frentes para desenvolver uma nova variedade. Agora, rapidamente, que a gente está quase encerrando o nosso programa, tem uma publicação em 2011 que eu até anotei aqui, uma publicação da Embrapa, que fala assim, tecnologia de produção de sementes deve andar junto com o desenvolvimento de novas cultivares. É isso, essa parceria, né? Um não pode andar sem o outro. Exato, porque nós falamos até agora no desenvolvimento das cultivares, ou seja, nós temos que entregar um produto para o produtor, e esse produto é a semente, é o pacote tecnológico, as características dessas cultivares que estão dentro da semente, de resistência, de produtividade, de cor, de gosto, sabor, enfim. E o que está acontecendo é que nem sempre está andando junto. Nós estamos importando muitas sementes. Nossas sementes, às vezes, Simone, são produzidas por questões de custo e etc., em outros países, Chile, na China, enfim, como outras indústrias, né? Mas nós temos que desenvolver mais a nossa tecnologia de produção de sementes de hortaliças no país. Nós temos, né, informações, nós temos tecnologia, mas às vezes as empresas, por questões como ocorre, né, o sapato que é feito lá na China, a roupa, enfim, né, de custo de produção. Mas a empresa de melhoramento, ou seja, empresa de semente ou a instituição pública que desenvolve, e o pessoal da área de sementes, eles têm que andar junto para que o produtor tenha acesso a uma semente de boa qualidade. É essa parceria, mas que acaba sendo, então, um gargalo aí a ser resolvido, não é? Exatamente, porque quando a gente produz fora, nós estamos colocando dinheiro fora, né, evasão de divisas, e nós temos um risco, como eu mencionei aqui na pergunta anterior, de uma praga que poderia vir desse país. Então, quando a gente faz a produção lá fora, e boa parte das doenças é transmitida por semente, vem junto, vem dentro da semente. Então, é um risco também que o país tem quando se faz a produção de sementes lá fora. Tá certo, Varley, eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente no nosso programa, viu? E eu sei que a gente tem mais assuntos para avançar em outros programas aqui, em outro programa direto da Horta. Mas, infelizmente, o nosso tempo já encerrou e eu queria muito, mais uma vez, agradecer a tua participação hoje aqui com a gente, viu? Muito obrigada. De nada, a gente que agradece, é sempre um prazer aí estar falando com vocês e com a AgroMais também, com seus ouvintes. É muito legal. E a Embrapa sempre à disposição de todos. Tá certo, e obrigada a você também pela audiência. Continue aqui acompanhando a programação do AgroMais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio. São 24 horas de muita agroinformação, viu? Até um próximo programa. Tchau, tchau.